aí pra gente. Então, eu acho que eu já vou retomar aqui a minha gravação e a gente já começa aqui. Bom, então vamos lá. Tudo bom? Vamos lá começar oficialmente aqui o nosso bate-papo. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Rose, eu sou aqui da Companhia do Lazer. Tenho 31 anos aí no mercado do empreendedorismo, no segmento da recreação. E tenho, ao longo desses 31 anos aí, desenvolvido uma série de projetos e ações no segmento do lazer, né? Quando eu escolhi esse tema, na realidade eu escolhi 3 temas para a gente fazer umas lives por aqui. O da semana passada, a gente conversou um pouco sobre concorrência, que foi bem bacana, tá gravado aqui no IGTV. Hoje nós vamos conversar sobre sociedade, se é bom ou se não é bom ter sócio, o que vocês pensam, eu vou dizer para vocês o que eu penso. E também na próxima semana, que vai ser a última live, né, desse modelo, a gente vai, oi Amandinha, a gente vai conversar um pouquinho sobre chefe ou líder, tá? Então são temas polêmicos, são temas que na realidade eles não têm uma resposta certa, né? Porque depende de muitas interferências, mas hoje a gente vai conversar sobre ter sócio ou não ter sócio. E aí, assim, é uma reflexão bem bacana que a gente faz, porque eu, particularmente, talvez pudesse dar até essa resposta para vocês, né? Porque eu tenho sócio, né? Eu tenho um sócio há 31 anos e o meu sócio, ele acaba sendo potencializado muito mais, porque além dele ser meu sócio, ele é meu marido, é pai do meu filho, tá aí nos assistindo, e isso nos traz assim um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de lida com essa questão da sociedade, né? Então, a nossa sociedade aqui é uma sociedade em todos os aspectos, né? Nós somos sócios não só nos negócios, mas como somos sócios também na vida. Mas eu não tenho essa resposta, viu, gente? Eu gostaria muito de ter essa resposta para vocês, se é bom ou se não é ter sócio. A minha experiência tem sido, ao longo desses 31 anos, muito positiva. Até porque eu consegui identificar no meu sócio, consegui achar no meu sócio uma pessoa completamente diferente de mim. Então, talvez isso tenha sido ou tem sido o sucesso da nossa sociedade, da nossa parceria. Porque o que às vezes dá certo para mim, não dá certo para você. Até porque os negócios, as empresas, tudo isso é uma coisa muito em movimento, né? Não é nada muito estanque, ó. Faça assim que vai dar certo. Se fosse assim, seria muito bom, né? Se fosse assim, seria muito bom. Olha, vamos seguir esse caminho que vai dar certo. Mas a vida não funciona assim, o mundo dos negócios não funciona assim. Então, antes de você pensar se você vai querer ter um sócio, se você tem um sócio, se você quer se livrar do seu sócio, algumas coisas você precisa entender quando se trata de empresa, que a gente aqui está falando de negócios, está falando de empresas, está falando de dinheiro, né? Então, isso acaba finalizando nesse aspecto, né? A gente está trabalhando em cima de business. Quando eu vou abrir uma sociedade, primeiro eu preciso entender o que é uma sociedade, né? Então, uma sociedade é quando 2 pessoas ou um grupo de pessoas se reúnem para abrir uma empresa, para abrir um serviço, para abrir uma loja, para abrir um produto, enfim, para abrir um negócio, para ganhar dinheiro, né? Com o objetivo, oi Eliane, tudo bom? Para ganhar dinheiro, para trabalhar, para desenvolver. Então, essa sociedade ao se juntar com essas pessoas, tem que ficar claro para todas essas pessoas que elas têm deveres, que elas têm obrigações, que elas têm responsabilidades, que elas têm afazeres, que elas têm um conjunto de coisas que cerca todo esse movimento de abrir uma empresa. Entendendo isso, eu tenho que passar por uma etapa seguinte. Uma etapa que é exatamente a seguinte: que tipo de sociedade eu vou abrir? Qual será o modelo da minha empresa? E aí, quando a gente pensa em modelo de empresa, a gente tem aí um leque de possibilidades cada vez mais. Da época que nós abrimos a empresa até hoje, desse tempo de 31 anos, eu estou falando de 3 décadas, muitos outros modelos de empresa surgiram, foram adaptados. Quando a gente começou a empresa não existia a coisa da empresa simples, do modelo simples, aí eu estou me referindo a modelo de empresas, de impostos, e hoje em dia existe uma série de modelos que são possíveis
para que você pense antes de abrir uma sociedade. Então, a minha recomendação é que busque um especialista, busque um contador, busque uma pessoa que entenda disso e dedique um pouquinho de tempo para resolver, porque é muito comum, e falo por experiência própria, quando a gente abre uma empresa, a primeira coisa que a gente quer fazer é já começar a trabalhar, fazer acontecer, e muitas vezes a gente não dá a atenção necessária e não dedica o tempo necessário para esses detalhes, né, que até então para a gente parece besteira, mas não é. E são nesses detalhes que eles podem impactar positiva ou negativamente a médio e longo prazo. E aí estou falando de carteirinha, né, de experiência própria. Então, se você está começando, se você pretende começar, se você já começou, veja lá se o modelo que você escolheu para sua empresa, se o modelo que você escolheu foi um modelo simples, se foi uma limitada, se foi uma SA, se foi uma ME, se foi uma EPP. E aí existe assim zilhões de nomenclaturas que a gente não vai se atentar aqui, mas existe aí todas essas possibilidades de como vai ser a minha sociedade com aquela pessoa ou com aquele grupo de pessoas, né? Então eu acho que isso tem que estar aí no seu planejamento, no seu caminho, quando você pensa em abrir um negócio e pensar em sociedade. E aí quando a gente anda um pouquinho mais, a gente, poxa, tá bom, então a gente vai ser sócio, e aí como é que eu vou escolher esse meu sócio? Isso aí que é o grande segredo, né? Que é o grande X da questão. Como é que a gente escolhe os nossos sócios? Como é que você escolheu o seu sócio? Você tem sócio? Se tem sócio, conta aí pra mim se você... Oi, tudo bom? Se tem sócio, conta aí pra mim como foi. Como é que eu escolhi o meu sócio? Como é que esse sócio ele caiu de paraquedas? E aí a gente, obviamente, nos bastidores, a gente tem algumas nomenclaturas bem engraçadas quando a gente fala em sócio, né? Então a gente tem aquele famoso sócio mala, né? Então não sei se você, o marido, escolheu o marido, escolheu o sócio, boa, é uma sociedade também. E aí, Geraldo, seu sócio, qual é o perfil do seu sócio? Gente, costumam dizer, né, e aí Eliane trouxe essa coisa do marido, costumam dizer aí que sociedade é um casamento. E é mesmo, a sociedade é um casamento empresarial, mas é um casamento. Então, antes de trocar as alianças, né, antes de fazer as juras de amor, né, antes de trocar as alianças e assinar os papéis e dizer felizes para sempre, pense como é que essa sociedade está sendo pautada, até porque o dia que ela for desfeita, né, aí, assim como no casamento, uma separação deixa sequelas, por mais tranquila que seja, né? Então, às vezes, o casal não se dá mais bem, quer se separar, mas mesmo assim, toda separação causa algum dano a alguém. E não é diferente no mundo dos negócios. Ele pode causar tanto os danos emocionais como danos financeiros. E aí Geraldo disse que tem um sócio no ramo da gráfica, né? Então como é que foi essa sociedade? Foi aquela sociedade SA por aflição, né? Ai meu Deus, eu quero empreender, não tem ninguém que quer empreender, vem você mesmo e aqui, né? Foi um sócio mala que você arrumou, sabe qual é o sócio mala? É aquele que você carrega ele para todo canto e ele não faz nada. Mas você tá carregando ele. Todo canto que tu vai, tu carrega ele. Então é o famoso sócio mala. A gente costuma dizer também que tem o sócio, né? O sócio encostado, né? Que o sócio que ele não quer fazer absolutamente nada. Ele tá torcendo para que o mundo acabe em barranco, para que ele acabe encostado. Ele tá sempre encostado em alguém, tá sempre encostado em alguma coisa. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Luísa. Temos o famoso sócio por afeto, né? Então você se apaixona por aquela pessoa, você foi o BFF dela na faculdade, você achou que ela vai ser um sócio bacana e você não conhece ela a fundo, você só se dá bem com ela. E aí você pega aquela pessoa que, vamos fazer, e na hora que o bicho pega, ela a primeira a pegar o beco e fala, isso não é pra mim. Então aí é o famoso sócio, o sócio por afeto, né? Existe uma relação aí com a outra pessoa e que você acha que abrir um negócio vai ser as mil maravilhas. E nem sempre é, né? Então a gente já falou do sócio mala, a gente já falou pelo sócio por aflição, né? Você não tem ninguém para entrar de sociedade com você, então primeiro
que aparece, que embarca na sua, você pega. O sócio afetivo, que é aquele que você se apaixona, né? Que você se apaixona e acha que vai dar certo. O sócio familiar, né? Que aí você colocou, Geraldo tem um sócio bacana, que tem um sócio que é irmão, mas nem sempre as sociedades familiares, as empresas familiares, elas fluem tão bem. Então, muitas vezes o sócio familiar, às vezes ele é uma suposta possibilidade de dar certo, mas nem sempre dá. A minha experiência com sócio com famílias é muito boa, porque a minha família toda é uma família de empreendedores e meus irmãos são todos sócios e a gente não tem muitos problemas em relação a isso. Mas eu conheço e a gente tem muito relato de famílias aí que partem para uma sociedade e a coisa não termina muito legal, né? Tem aquele sócio que é o sócio, né, sem noção, né? O sócio que, enfim, né, ele acha que tá tudo certo ou acha que tá tudo errado, é aquele sócio que atrapalha mais do que ajuda. Tem um sócio que é 320 ligado no motor e enquanto você está começando ele já está terminando. Tem o eu sócio, aquele sócio que apesar do sócio existir uma sociedade, ele não quer nem saber que você existe, ele faz tudo sozinho e dane-se o resto. Eliane está trazendo aí que tem uma experiência com família e foi muito ruim, é verdade, Eliane, isso é... Obrigada aí por compartilhar. Às vezes, 10 anos para se reestruturar. Às vezes a família é melhor deixar só no cantinho mesmo como família, porque quando coloca dinheiro e poder, nem sempre as coisas, né, andam de uma forma equilibrada. Então existem vários tipos de sócio, né? O sócio malo, o sócio encosto, o sócio 320, o eu sócio, o sócio por aflição, o sócio família. E logicamente, gente, essas nomenclaturas são nomenclaturas engraçadas, são nomenclaturas divertidas que a gente usa nos bastidores, que quando a gente está aplicando palestra, fazendo, a gente começa a identificar, porque é a realidade das pessoas, é a realidade de cada um. Então, antes de escolher um sócio, pensa da seguinte forma, se um sócio é que nem um casamento, só que o casamento, quando você escolhe alguém para casar, você pensa com o coração, não é? Mas o sócio não, o sócio você não pode pensar com o coração, o sócio você tem que pensar muito mais com a razão, né? Então, lógico que tem que ser uma pessoa que você goste, que pessoa que se identifique, mas não é uma pessoa que você vai ficar com ela dentro da sua casa, com as exceções, no caso, por exemplo, do meu, que moro com o meu sócio. Mas o sócio é uma pessoa que está ali para lhe ajudar, para agregar valor, para ajudar você a construir um caminho e uma trilha. Então, para que isso aconteça, a sociedade, os sócios, né, eles precisam ter muitas coisas em comuns, principalmente o propósito. E aí vem aquela conversa de novo do famoso propósito, e que é uma coisa que está muito na moda, a gente escuta muito falar, mas é uma coisa verdadeira. A gente precisa entender que ao abrir uma sociedade, a pessoa que está junto com você, ela precisa ter o mesmo propósito, ela precisa ter o mesmo objetivo, ela precisa ter o mesmo sonho, senão você vai caminhar para um lado e essa pessoa pode estar caminhando por outro. Então, vocês dois vão estar se esforçando, vão estar trabalhando, vão estar se lascando ou vão estar sendo e estão indo para caminhos diferentes. Então, ao escolher um sócio, é preciso que o sócio sente e diz, bom, o que você quer? E aí, o que você quer, ele entra num aspecto um pouco mais profundo. Não é só o que você quer para a nossa empresa, né? E também como você quer para a sua vida, que as coisas precisam estar alinhadas. Então, olha, se eu estou enfiando os meus sonhos, a minha vida, o meu projeto, as minhas economias, né, o meu tempo, a minha vida, tudo isso dentro dessa sociedade, eu preciso entender que a outra pessoa também esteja na mesma vibe. Senão eu vou estar gastando, né, toda essa minha energia em função de algo que não vai para frente. Pedroca colocou ali, quando o sócio ou melhor amigo é cruel. Então, é a famosa sociedade por afeto, né? Então, você gosta tanto daquela pessoa, isso é muito comum, principalmente quem está começando carreira, que vem de faculdade, né? Ou então está buscando, vê aquele amigo que é super amigo e está precisando de uma força, e você vai e inventa uma sociedade. Vai dar ruim com certeza, porque às vezes a amizade vai toda por água abaixo, a sociedade também, e a sociedade vai embora, mas aí o mais importante não tem essa coisa do negócio, você perdeu a amizade, você perdeu aquela coisa que você tinha tão bacana, né?
O sócio que queria... Tudo bem, é verdade, Pedro. Exatamente. Então, é pensar também nessa sociedade aí por afeto, que é uma sociedade muito comum da gente ver e nem sempre é a melhor escolha, né? E aí, quando a gente fala em escolhas, em escolher o sócio, né? A gente tem que entender, né? Então, somos duas pessoas, vamos colocar duas, né? Pode ser mais, vamos colocar duas pessoas, têm o mesmo propósito, querem a mesma coisa, vão dar o mesmo sangue. Será que realmente vão dar mesmo o mesmo sangue? Será que vão realmente estar junto aí? Oi, professor, tudo bom? Será que essas pessoas vão realmente caminhar junto aí dentro desse projeto? Porque às vezes é comum uma pessoa trabalhar muito e a outra pessoa tá aí de boa na lagoa, achando que tá tudo certo. E aí fica aquele sentimento de que, poxa, tô sendo explorado, poxa, tô aqui me lascando, poxa, tô aqui fazendo e o outro não tá nem aí. Então, todos esses aspectos a gente precisa levar em consideração quando for escolher uma sociedade. E aí, qual seria a minha, não é nem orientação, né? Quem sou eu para estar dando orientação aqui? Mas qual é a ideia, né, de quando vai se escolher um sócio? Bom, se você identificou que aquela pessoa que você vai fazer sociedade, se ela tem o mesmo propósito, se ela tem os mesmos valores, que isso é muito importante, gente. As pessoas que estão do nosso lado precisa ter os mesmos valores que a gente. Porque se a pessoa não tem o mesmo valor, em algum momento aquilo vai dar ruim, né? E a gente costuma dizer uma coisa muito sábia, né? A gente conhece uma pessoa de verdade em dois momentos, né? Quando ela tem dinheiro e quando ela tem poder. E isso é a verdade absolutíssima, né? As pessoas que têm, quando as pessoas têm dinheiro, muito dinheiro, muitas vezes elas mudam completamente. Não é que elas mudam, elas simplesmente mostram quem elas são. E a mesma coisa do lado do poder. Às vezes a pessoa, quando estão num cargo, a gente vê isso muito nas grandes corporações, né? São pessoas que têm um cargo, quando elas sobem de cargo, elas mudam completamente a forma que trata as outras pessoas, a forma que trata o fornecedor, a forma que trata o funcionário. Então tem um ditado que fala assim: dê poder e dinheiro a uma pessoa e você vai descobrir quem ela é. E na sociedade não é diferente. Muitas vezes, quando a sociedade vai de vento em popa, a gente começa a ver quando as pessoas não estão no mesmo propósito, não estão na mesma sintonia, vamos colocar assim. Às vezes as pessoas querem logo colocar o sócio de fora. Poxa, esse negócio, estou ganhando muito dinheiro porque eu estou dividindo esse meu dinheiro aqui com esse cidadão, deixa eu tirar ele da jogada, né? Ou por outro lado, quando o negócio... Oi, Fred, tudo bom? Quando o negócio dá ruim também, é o primeiro... Opa, eu vou sair porque não dá mais para mim, é o primeiro a saída do processo e deixar o outro lá sozinho. Então, quando eu for escolher essa sociedade, quando eu for escolher esse sócio, eu preciso buscar uma pessoa que tenha o mesmo propósito, os mesmos valores e que, sobretudo, esteja disposto, assim como eu, de colocar todas as minhas fichas nesse projeto, nesse processo, né? E o interessante é que a grande maioria das pessoas acham que o sócio precisa ser parecido com você. Eu já penso de uma forma bem diferente. Eu acho que quanto mais diferente o sócio for, mais possibilidades de dar certo. E aí, quando eu falo diferente, é diferente no perfil mesmo, no perfil. Eu tenho essa experiência muito com o meu sócio, né? Com o meu sócio. O meu sócio é extremamente não, ele é totalmente diferente de mim. Eu acho que eu tenho uma maneira de liderar, ele tem outra. Eu tenho uma maneira de tratar as situações, ele tem outra. Mas uma coisa a gente tem em comum: a gente tem o mesmo propósito, a gente tem os mesmos valores, a gente tem a mesma ideia, a gente tem o mesmo sonho. Então isso faz diferença. Então quem nos conhece sabe que a gente briga muito, né? Que a gente quebra o pau com algumas coisas em função dele pensar de uma maneira e eu pensar de outra. E eu acredito que é essa diferença no meu perfil e no perfil dele que a nossa sociedade tem dado certo. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais... Tô falando de uma forma geral, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais rígida, eu cobro mais, eu tenho mais essa coisa do planejamento, eu tenho essa coisa da qualidade, da eficiência, dos processos. E ele é uma pessoa mais que
que visa mais a questão das relações humanas, ele visa um pouco mais a coisa da criatividade, ele visa a coisa mais do que vai dar certo. Então são todas essas coisas, elas acabam se conectando, acabam se encaixando e, sobretudo, se completando. E aí a parceria aparentemente tem dado certo e flui de uma forma bacana. Então, quando você for escolher um sócio, quando você pensar numa sociedade, você tem que pensar que essa pessoa que você está escolhendo para ser o seu sócio, ela não pode ser o seu espelho. Ela tem que ser uma pessoa que deve ter habilidades e características, né, empreendedoras, habilidades e características de conhecimento, habilidades e características diferentes da sua, para que agregue valor. Ora, se eu tenho duas pessoas numa sociedade, e se essas duas pessoas são super fera, amam, adoram planejar e não gostam de ir para a rua vender, não gostam de fazer rede de contatos, não gostam... Ora, essa empresa já começou faltando uma lacuna. E como eu sei, você sabe, toda empresa que começa, eu empresa, né? Eu que abro, eu que atendo, eu que falo, eu que vendo, eu que faço o projeto, eu que atendo o telefone, eu que faço a live, eu que gero conteúdo, eu que publico. Então, a grande maioria da realidade das empresas brasileiras é muita essa, de que eu empresa, eu faço tudo. Então, se o seu sócio, que é a pessoa que está lá para dividir com você algumas tarefas, funções e obrigações, ele tem o mesmo perfil que você, vai ter um problema aí nesse processo dentro da empresa, vai começar a ter um problema. Assim, eu gosto de planejar, isso está forte no meu perfil, você também gosta de planejar, tá, mas quem vai para a rua vender? Quem que vai fazer a rede de contatos? Quem que vai buscar parceiros? Quem que vai buscar clientes? Quem que vai buscar... E aí a gente precisa entender que o sócio, eles precisam estar conectados e encaixados aí nesse processo, para que eles possam ter uma caminhada exitosa, né? Então, a gente precisa entender que tipo de empresa, né? Tipo de empresa que eu quero abrir, como que eu vou escolher o meu sócio, qual é o sócio que eu vou querer, né? Eu não tô mandando recadinho não, Pedro. Só não vale, não tô mandando recadinho não. Ele tá dizendo que eu tô mandando recadinho pra ele, mas não tô não, tá? E como escolher o sócio, porque às vezes escolher o sócio é difícil. E ontem eu escutei um vídeo que eu achei muito engraçado. Eliane, ele quer esculhambar minha live aqui. Ontem eu escutei um pedacinho de uma live que eu achei muito bacana, que foi a dificuldade que os líderes têm, que alguns líderes têm, de dizer não ou de chamar para um papo sério, né? Então, muitas vezes... os líderes, e até essa relação, quando eu falo líderes, é quando a gente está com dois sócios, de eu chamar o sócio e eu dizer as verdades pro sócio, né? De eu pegar e chamar, bicho, vem pra cá. O negócio tá ruim assim, não tá fácil, vamos fazer isso, vamos rever aquilo. Isso, pra mim, é muito difícil, porque o meu sócio acaba sendo o meu parceiro. Então, qualquer coisa que vai se falar, tem que ter muito cuidado para não ficar ofendido, para não ficar magoado. Mas o que a gente precisa entender enquanto... homens de negócio, eu vou usar essa expressão bem machista, mas é uma expressão, né? Homens de negócio, mulheres de negócio, a gente precisa entender que o objetivo maior é o negócio, né? Então, é muito comum, principalmente nas sociedades em família, você ter preocupação de não magoar o outro, de não querer demitir o outro, inclusive, né? Porque sócio também se demite, gente. Por que não? Por que não? Já dormiu na sala muitas vezes, verdade. Por que não? O sócio também se demite. Então a gente precisa entender que quando eu faço uma sociedade, eu escuto muitas pessoas falarem assim: eu quero abrir uma empresa, vou abrir uma empresa de recreação porque eu quero ter a minha liberdade financeira, porque eu quero ser dona do meu nariz, porque eu não quero ter horário, porque eu não quero ter ninguém me mandando. Olha, é um engano do início ao fim. Ao você abrir uma empresa, você não tem horário mesmo, porque você trabalha da hora que você acorda, da hora que você dorme. Ao abrir uma empresa, você também tem um chefe. Claro que você tem chefe. Seus chefes são os seus clientes, tá? Ao abrir uma empresa, você tem muitos compromissos, que são os impostos. Você tem, inclusive, um sócio que a gente nem falou aqui, que se chama Brasil. Então,
Então, quando você abrir uma empresa, você precisa entender que você vai migrar de um modelo formal, informal, para um modelo formal. E ao fazer esse upgrade na sua carreira, a fazer esse upgrade na sua vida, o que é importante, você precisa entender que você, além do seu sócio, se você tiver sócio, você mesmo sozinho, você tem um sócio que se chama Brasil. O custo Brasil é um custo muito alto. O custo Brasil, ele gira em torno de 17% a 30%, dependendo do modelo de negócio. Ora, você trabalhar 1 ano e 3 anos, 3 meses do ano, 4 meses do ano, você trabalhar para entregar para o governo é doído, é verdade, é doído, é verdade. Então, mas quando você entra nessa jornada, você precisa entrar de uma forma clara, para depois não ficar com aquele sentimento, né? Que eu estava falando há pouco de sentimento. Eu tenho um sentimento que eu estou sendo explorada pelo meu sócio. Eu tenho um sentimento que eu trabalho mais que o meu sócio. Eu tenho um sentimento que eu pago muito imposto. Eu tenho um sentimento que fui enganado. Então, todos esses sentimentos, quando eles começam a passar pela nossa cabeça, mas isso é uma besteira. Gente, sentimento é sentimento, não tem como. Você, não sente? Sim, eu já senti, não tem como falar, deixa para depois, tá? Então, é muito comum a gente ver na sociedade esse tipo de sentimento. As pessoas se sentem que foram enganadas. Foi enganada por quem? Então, talvez a pessoa que lhe enganou tenha sido você mesmo, porque não buscou informação, porque não buscou quanto é que custa abrir uma empresa, porque não buscou quanto é que custa ter um funcionário. Então, falar dos empresários, falar das empresas, falar do sócio é muito bom, mas nem sempre você fala com propriedade, às vezes está falando besteira. Então, ao escolher um sócio, ao escolher um modelo de sociedade, você precisa ter todos esses aspectos, precisa levar em consideração tudo isso. Principalmente precisa levar em consideração se o negócio fechar, se o negócio falir, quem vai ficar com o quê? E é a mesma coisa que um casamento, né? Quem que vai pagar o quê? Quem que vai ficar com que dívida? Porque assim como numa relação de casamento, de amor, a sociedade é uma relação, mas é uma relação de negócios. Então, quando você for lá no início escolher o modelo da sua empresa, escolher o modelo que você quer trabalhar, é importante que esse modelo esteja muito claro, não só para você, mas para o seu sócio também. Então, perca um pouquinho de tempo nessa etapa, né, da abertura do seu negócio, na etapa do planejamento. Poxa, qual é o melhor modelo de empresa? Eu posso migrar? Posso mudar? Pode. Mas isso tudo precisa ser muito claro, para que depois não bata aquela angústia aí do eu não sabia, né? A síndrome do eu não sabia. Ninguém me avisou. Ora, como ninguém te avisou, né? Presta atenção. Né? Então essa coisa de cidade de coitadinho, a gente não tem mais espaço para isso, a gente não tem mais espaço para isso no mundo dos negócios, no mundo de quem quer empreender. E hoje em dia então nem se fala, né? Hoje em dia então nem se fala. Empreender no nosso país nunca foi tarefa fácil. Eu costumo dizer que empreender é para os fortes, né? Para os fortes e para os loucos, né? Então, eu me encaixo na parte dos loucos aí, deixo forte pro meu marido. Então, empreender é sim uma tarefa extremamente difícil no nosso país, mas não é impossível, né? Até porque o nosso país ele tem um índice de empreendedorismo altíssimo. Cada vez mais as pessoas empreendem. E acreditem, mesmo nesse movimento pandêmico, mesmo agora, as pessoas estão empreendendo. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui fazendo uma mentoria com o pessoal de Garanhuns que estão abrindo uma empresa, né? Então a gente está no meio do momento, nossa, quem é que está abrindo empresa? Sim, de gente abrindo. Tem muita gente fechando também, né? Mas tem muita gente empreendendo, muita gente trabalhando, prospectando, até porque esse momento vai passar. Eu não sei quando, mas ele vai passar. E quando passar, as pessoas que estiverem mais planejadas, com a sua sociedade mais estabelecidas, elas vão estar aí na frente, né, de muitas outras coisas, tá? E aí eu queria saber de vocês, que eu fiz uma cola aqui, viu, gente? É um texto que eu fiz, esse texto depois eu vou disponibilizar ele lá no meu blog. Na realidade ele já tá lá disponível lá no blog, tá? Então se vocês quiserem dar aí uma olhadinha depois no texto, dá uma chegadinha lá, que tá bem bacana, um texto que eu escrevi aí para vocês. Bom,
Escolhi minha sociedade, levei em consideração o perfil, o meu perfil, levei em consideração o perfil do meu sócio, me livrei, né, do sócio mala, do sócio afetivo, do sócio encosto, do eu sócio, do sócio 380, 320, me livrei de todos esses sócios aí, desse estereotipo aí de sócio e consegui identificar um sócio bacana. Bom, independente de se ter sócio ou não ter sócio, uma coisa é certa, tem muito trabalho pela frente, assim como lá na concorrência que a gente viu semana passada, né, que não é fácil lidar com isso. Abrir uma sociedade e ter uma empresa precisa de muita, né, comprometimento, precisa de muita resiliência, precisa muito de planejamento e, sobretudo, de muita ação, de muito movimento, porque ficar só reclamando, colocando a culpa no governo, colocando a culpa nisso, não botar a culpa, né, botando a responsabilidade, a gente tem que entender que ao decidir abrir uma empresa, você tem que levar em consideração que você vai precisar pagar imposto, que você vai precisar fazer as suas contribuições e andar dentro de uma norma, de uma regra. Ora, se eu não tenho conhecimento disso e faço isso sem saber, a responsabilidade é sua que está fazendo essa mancada. E por outro lado, se eu não concordo com isso, não abra a empresa. Não abra a empresa, simplesmente não abra. Viva na informalidade e pague o ônus por isso. Isso vai ser bom? Não sei. Vai ser ruim? Também não sei, porque o que é bom para você não é bom para mim. Então a gente precisa ter isso claramente para que a gente não fique falando besteira, sabe, gente? Eu consigo, dentro dos treinamentos que eu faço, das consultorias, enfim, dos processos que eu participo, eu costumo escutar um discurso às vezes muito vazio das pessoas e isso me incomoda um pouco, né? Então a gente sempre fala que a gente tem que ter um tripé, tá? E é o tripé da coerência, né? É o que eu falo, né? O que eu penso e o que eu faço. Então, enquanto a gente estiver buscando uma coerência nesse tripé, a gente está num caminho bacana. Então, muitas vezes eu me pego falando uma coisa que eu não acredito. Muitas vezes eu me pego pensando uma coisa que eu não faço. Muitas vezes eu me pego fazendo uma coisa que eu não penso. Então, a gente precisa entender que esse tripé ele precisa estar equilibrado. E isso não é uma coisa muito simples, não. Aparentemente parece, né? Mas não é muito simples, não. Mas eu preciso entender o meu processo para parar de falar mal de algumas coisas que não tem como mexer. Vai falar mal do Brasil por conta do imposto. Você está falando isso por quê? Isso existe, isso é um fato. Então esqueça, elimine isso do seu discurso e busque outros caminhos. Eu não estou conseguindo pagar os meus impostos porque eu não me organizei, porque eu não planejei. Eu não estou conseguindo que a minha sociedade dê certo. Não é por conta do país, não é por conta da situação. É porque eu não pensei numa estratégia, eu não entendo, muito mais do que ninguém acreditem que um movimento externo, o meio ambiente de uma maneira geral, ele impacta nos negócios, claro que impacta. Não seria estúpida esse ponto de dizer que não impacta, mas eu digo também que tem muita gente por aí ganhando dinheiro, então a gente tem que tentar saber qual é o caminho para poder pegar carona aí com essa galera, tá? E aí eu fico aqui a pergunta, né? Quais são as vantagens de se ter sócio? Quem quer se arriscar aí e me contar quais são as vantagens de ter sócio? Eu fiz um slide aqui, eu não sei se vai funcionar, mas eu vou esperar vocês falarem primeiro. Quem é que quer falar aí? Alguém? Tem vantagem? Vamos começar pela vantagem ou pela desvantagem aí? Vantagem é melhor, né? Depois a gente deixa para falar mal do sócio depois. Então vamos lá ver se esse slide aqui. Olha só, vantagem. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu fiz um slidezinho aí. Então vamos lá. Então eu elenquei aqui algumas, já que é um monólogo, né? Que eu falo comigo mesmo. Isso, boa, Eliane. Dividir responsabilidades, tá aí o meu segundo tópico. Claro, quando você tem sócio, você divide responsabilidade, você abre a lojinha ou fecha a lojinha, né? Você limpa o quintal e eu limpo lá a parte dos fundos. Você vende e eu entrego. Você passa o e-mail e eu atendo o telefone. E aí, quando eu falo dividir responsabilidades, é tanto as responsabilidades da operação, né, da logística do negócio mesmo, como as responsabilidades também de tudo que envolve o negócio, inclusive as responsabilidades financeiras. Então, se a gente tem uma empresa, a gente tem responsabilidades em relação a isso,
a impostos, a empregados, a luz, a telefone, são todas essas responsabilidades aí que a gente tem. Deixa eu ver aqui o que a Amanda botou aqui, deixa eu ver que eu não estou conseguindo ler. Deixa eu trocar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O que a Amandinha botou? Acho que a vantagem é quando você acha alguém que te equilibra. Isso, Thaís, é isso mesmo. Essa é a grande sacada, né? Você buscar aí esse sócio que tem aí um perfil diferente do seu, que é importante, que ele seja diferente de você para completar, né? Para completar, mas que caminhe no mesmo sentido. Então, aí, dividir responsabilidades é uma vantagem de se ter sócio, né? Então, é bacana quando se tem sócio e quando se divide responsabilidade. E essas vantagens, gente, eu tô colocando, levando em consideração que você tem um sócio bacana, né? Porque se você tem um sócio mala, isso não vai ser uma vantagem, porque ele não vai fazer absolutamente nada, ele só vai estar encostado em tu, que vai ser aquele sócio encosto, e não vai fazer porcaria nenhuma. Então, as vantagens, elas funcionam. Exatamente, as vantagens elas funcionam quando tudo tá conectado, tá alinhado, tá equilibrado, que nem um casamento, isso mesmo, Amanda, que nem um casamento, só que é diferente, viu, Amanda? No casamento você tem uma parte bem gostosa no casamento, que eu não vou nem dizer qual é, né? Porque não cabe aqui, senão eu vou ser cortada pelo Instagram. Mas a sociedade, às vezes, ela não tem a parte boa do casamento, e você pode, assim como do casamento da sociedade, se livrar dele. Você pode se livrar do casamento a qualquer momento, e a sociedade também, mas precisa também estar em harmonia. Duas cabeças pensam melhor que uma, claro, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, então quando você tem aí uma sociedade, quando duas pessoas pensando, então realmente, né, as ideias fluem melhor, conversar, trocar ideias é muito bacana, tá? Maior suporte para crescer, claro, então a partir do momento que você tem uma sociedade, você tem mais braços, você tem mais fôlego, você tem mais gente te ajudando, você tem mais gente cooperando, você tem teoricamente mais dinheiro, porque você tem um pouco de dinheiro, o seu sócio tem um pouco de dinheiro, e aquilo pode impulsionar e alavancar ainda mais a empresa e ter mais alcance, ter mais visibilidade, tá? E um propósito muito bacana é exatamente ter o mesmo propósito. Eliane está trazendo aí que no casamento você perdoa, verdade. Na sociedade, é verdade, na sociedade às vezes pode ser fatal, e é verdade, às vezes o casamento, nada que quatro paredes não se resolva, né, minha gente? Quem é casada sabe muito bem disso. Quantas e quantas vezes a gente não resolve as nossas diferenças de um outro modelo, porque existe afeto, existe um outro propósito, mas nas empresas, dentro das empresas, isso não existe. Então, quantas e quantas vezes você deu uma mancada, bicho? A gente está falando de negócio, de dinheiro, isso são outras relações. Então, a gente precisa ter isso muito claro e entender a sociedade não ter dado sorte, vamos ver, voltou. Não significa que você não goste dessa pessoa. Muitas vezes, simplesmente, enquanto sócios não funciona. Enquanto sócios não funciona, você vai continuar gostando e respeitando essa pessoa da mesma forma, mas trabalhar junto não dá. Então, quando eu tenho essa maturidade, porque precisa muita maturidade para isso, e quando o meu sócio tem essa maturidade, isso é muito bacana. Porque você fala, bicho, a gente é amigo, a gente se conhece, a gente é família, não sei, mas a gente não dá certo junto. Então, vamos ficar só sendo amigo mesmo, que vai ser melhor. Então, é verdade, no casamento se perdoa, mas na sociedade nem sempre se perdoa, tá? Então são algumas coisas boas da sociedade, né? Mais cabeça para pensar, mais gente para trabalhar, dividir responsabilidade, dividir os investimentos, e aí você vai dividindo tudo, tá? Mas existe o outro lado da moeda, que é a coisa ruim. E o que é ruim quando a gente fala em sociedade? O que é ruim quando fala? Eu também fiz um slide, vou botar ele aqui um pouquinho. Quem aí me ajuda a dizer o que é ruim? Vamos ver se a gente consegue ver esse slide aqui. Vamos ler. Tem que ser visto como uma estratégia pelos dois lados. Exatamente, Amanda, exatamente. Tem que ser. A gente tem que entender que quando a gente abre uma empresa, a gente tem que pensar estrategicamente o tempo inteiro, né? As pessoas, os empresários são maquiavélicos, já escutei muito essa expressão. Os empresários são maquiavélicos, tudo que eles fazem é pensado. Claro, tudo que a gente faz tem que ser pensado. Essa live ela é pensada
as ações que você faz é pensado, o post que você vai fazer é pensado, as parcerias que você faz é pensado, o modelo de negócio que você faz é pensado. Gente, isso é uma empresa, isso não é uma brincadeira, você não está ali a passeio. Você está ali com o propósito de gerar lucro. E para gerar lucro, você precisa ter essa consciência e pensar estrategicamente. Agora, não adianta você pensar estrategicamente e o seu sócio, por outro lado, pensar de uma forma diferenciada, tá? E aí a gente coloca aqui, ó, as desvantagens de se ter um sócio, né? As desvantagens de se ter um sócio fica meio ruim aí por conta dos comentários, mas a gente vai conversar aqui. Então são as desvantagens. Quais são as desvantagens de se ter um sócio? Primeiro de todas, a gente já acabou falando por aqui, é o confronto de ideias, né? É o confronto de ideias. Eu penso A, o fulano pensa B, pronto, acabou. Vai ficar ele defendendo o A, você defendendo o B, você vai quebrar o pau, vai quebrar tudo e não vai conseguir nada. Receber é meio complicado. Quem dará acha que está na verdade. Verdade, Eliane. É dificílimo. Esse equilíbrio é dificílimo. Tem sempre alguém que está achando que está sobrecarregado e sempre alguém achando que está sendo explorado. Por isso que eu falo, sentimento é muito complicado. Então, sócios precisam entender que sentimentos ali acontecem. E aí, quando eu falo em sócios, a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente tem que pensar em todo mundo que está em torno da nossa sociedade. Quando eu falo nisso, eu estou falando na minha relação com o meu sócio, na minha relação com os meus funcionários, na minha relação com os meus parceiros, na minha relação com os meus colaboradores, na minha relação com os fornecedores, na minha relação com o mercado. Então, eu preciso entender que as relações, elas acontecem de todos os jeitos. Elas acontecem de forma horizontal, de forma vertical, de forma transversal. Então, eu preciso ter isso muito claro. Então, ter sócio não é tarefa fácil, mas, como eu já disse aqui, vou repetir, o mundo pede cada vez mais esse modelo de negócio que são sociedades, parcerias, colaborações, coparticipações. E existem também pesquisas que comprovam que as empresas que têm sócio, que as empresas que trabalham de uma forma compartilhada, colaborativa, com sociedade, são empresas que se mantêm mais longo tempo no mercado, né? Parece até um contrassenso, mas não é. E cada vez mais o mercado, eu acho que eu falei até isso lá na live sobre concorrência, cada vez mais o mercado pede esse modelo, e Marcinha pede esse modelo de sociedade e de parceria, tá? E aí as coisas que não são bacanas contra a sociedade, né? Confusões de ideias, que a gente já falou aqui. Dividir os lucros, isso é péssimo. Isso é péssimo, né? Então você vai dividir o seu lucro com o seu sócio. Às vezes bate aquele sentimento, né, Eliane? Poxa, só eu que trabalho e eu vou ter que dar metade desse dinheiro para esse danado aqui. Quantas e quantas vezes eu não escuto isso da turma que começa a empreender e que começa a falar, e a primeira queixa que vem é essa: poxa, sou eu que trabalho, eu tive uma experiência, eu mesmo, eu fiz uma vez um seminário e eu tive que fazer uma empresa e eu escolhi a minha sócia por aflição, né? Não tinha ninguém, tinha que ter uma sócia, era obrigatório ter uma sócia. Na realidade não foi nem por aflição, eu acho que foi uma sociedade partidária. Sabe como é? A sociedade partidária, ela é assim, ou ela é de direita ou da esquerda. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você não tem outra alternativa, ou é direita ou é esquerda, não, vem tu mesmo. Então eu fiz uma sociedade partidária, né, brincadeiras à parte, e eu me lasquei, porque só eu que trabalhei, né, é o meu sentimento, aí você precisa perguntar o sentimento dela, né, só eu que trabalhei, só eu que me lasquei, e na hora o negócio deu uma grana, a gente tinha que abrir uma empresa, fazer uma empresa rodar, um tempo de espaço pequeno, e eu fiz acontecer, botei o negócio para rodar, foi muito massa. Só que o que aconteceu? No final, eu tive que dividir o meu dinheiro com ela. E ela não fez nada, ela absolutamente não fez nada. Isso é a minha história, tá, gente? Não fez nada. E eu fiquei muito brava comigo, porque eu tive, ao longo do processo, a chance de chegar pra ela e falar assim: ó, querida, tchau, viu? Se vira. Mas eu não fui, por quê? Porque eu fiquei preocupada com afeto. Entrou uma sociedade afetiva, você começa a conhecer a pessoa, você começa a ficar preocupada, e aí você abre mão de uma coisa que é importante para você por conta do outro. E aquilo me incomodou depois no final, né? Enfim, então são coisas, são aprendizados. Então, muitas vezes uma sociedade ruim
é um ótimo aprendizado, mas cuidado, às vezes esse aprendizado sai muito caro, né? Então às vezes esse aprendizado não sai tão baratinho assim. Então presta atenção aí se a escolha de um sócio errado não pode estar lhe saindo muito caro. Então outra coisa contra, né? O dividir os lucros, o desacordo com o rumo da empresa, você quer crescer, quer ampliar, quer fechar, o camarada não quer nada, e aí isso também gera um problema muito grande. A sobrecarga, que a gente já falou, a sobrecarga para um sócio específico, tem uma pessoa que carrega ou que acha que carrega todo o processo nas costas, e existe o pior de todos, né? Aquele sócio que quer só se dar bem. Aquele sócio que vive querendo uma brecha para poder passar aí a rasteira. Eu conheço vários parceiros nossos aqui que já tiveram sociedades ruins nesse sentido, que a primeira oportunidade o sócio que era BFF pegou e deu uma rasteira e deixou o cidadão com uma mão na frente e outra atrás, inclusive devendo Deus, a mundo, papagaio e periquito, né? Então eu acho que são coisas aí que a gente precisa pensar, né? Pensar o que a gente quer fazer para a gente atingir aí esse nosso tão famoso sucesso, né, que todo mundo busca enquanto sociedade. Entender quais são os prós e quais são os contras, e independente do tipo de sociedade ou independente da escolha que você faça, se você vai querer ter sócio, se você vai querer empreender sozinho, se você quer empreender com um sócio, não importa. Ambas as fórmulas são bacanas. O que você precisa só entender é que com sócio ou sem sócio, você tem muito, mas muito trabalho pela frente. Não só trabalho pela frente, como trabalho eterno. Então uma sociedade, ela não tira o seu trabalho nas costas e não tira também a responsabilidade. Dividir tarefas e não interfere na função do outro. Pronto, é uma boa estratégia. Então, a sociedade é assim, você faz isso, eu faço aquilo e a gente caminha. Ok, mas é importante que fazer aquilo e fazer aquilo estejam todos alinhados, conectados no mesmo sentido, né? Que acredito que seja o caso. Então, cada um faz a sua parte. Eu e meu sócio, por exemplo, a gente de uma maneira natural, de uma maneira até natural, a gente ficou estabelecido que todas as ações, todos os eventos, tudo que acontece dentro do nosso espaço da Companhia do Lazer é de minha responsabilidade. E tudo que acontece fora da Companhia do Lazer, que são eventos que a gente faz, é de responsabilidade dele. Então, foi um modelo que a gente ajustou, que a gente conseguiu trabalhar e se desenvolver. De vez em quando a gente dá uma zumbigada, dá umas narigadas, que faz parte, brigar, discordar. Eu não tô falando que a gente tem que arrumar um sócio que balance a cabeça pra gente. Não tô falando isso não. Eu tô falando que ambos têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e ambos têm que ter a clareza que o objetivo nobre, que é que eu gosto de chamar, o objetivo nobre não é nem o que você quer e nem o que ele quer, é o que é melhor para a empresa. Qual é a decisão melhor para a empresa? Não é o que eu quero nem o que ele quer. Agora, se a ideia dele foi a melhor ideia para que a empresa tenha melhor resultado, o outro sócio tem que ter a humildade de entender que não é porque foi a ideia dele, mas é que simplesmente a ideia que ele sugeriu é a mais adequada para aquele momento. Agora, este nível de maturidade, esse nível de clareza, não é fácil assim, viu, gente? Assim, falando é muito fácil, é muito simples, mas não é fácil, porque isso envolve sentimento, envolve estratégias, envolve dinheiro, e envolve ganhos, envolve perdas. Então, é um conjunto aí de mix que a gente precisa entender e resolver, tá bom? Gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. A gente está quase acabando. Só vou falar para vocês que eu tô fazendo um sorteio, ó, desse livro aqui. Eliane, é muito difícil. Um sorteio desse livro aqui. O link para o sorteio tá aqui na bio aqui do Instagram. Eu fiz aqui um QR Code, mas quando eu testo ele funciona, na live ele não funciona. Eu não sei porquê, acho que ele não gosta de muito, né? Mas, de todo jeito, eu vou disponibilizar eles aí para vocês. Se vocês quiserem participar do sorteio, vai ser dia 7 de setembro. É um livro sobre organizando atividades recreativas para hotel. E também, se vocês tiverem dificuldade, me passa no privado aí
o contato de vocês que eu passo o link para vocês fazerem a inscrição. Eliane, é isso mesmo. Quando envolve vaidade, o negócio fica doído. Então, ter essa maturidade para entender que o problema não é você, não é ele, mas o problema que se quer resolver é um problema maior, que é o objetivo nobre, que é o objetivo e a função da empresa. Mas essa clareza é uma clareza que ela demora para cair. Então, se você já puder começar um negócio, se você está querendo começar dessa forma, pode lhe ajudar muito. Entender por que você quer abrir a empresa, qual é o seu propósito, qual é o perfil do seu sócio, qual é o seu perfil, porque não é só conhecer o perfil do sócio não, viu gente? Você precisa se conhecer também. Eu sou uma pessoa que eu adoro mandar, então não é o meu perfil. Então eu gosto muito de mandar, eu gosto de delegar, e isso faz parte da minha natureza, isso faz parte do meu dia a dia. Agora, nem sempre eu consigo fazer isso, então eu vivo me policiando, porque às vezes eu não posso estar mandando em tudo. Então, são coisas que a gente precisa se conhecer, trabalhar assim, poxa, por que eu estou agindo dessa forma? Se eu continuar agindo dessa forma, eu vou estar contribuindo ou vou estar prejudicando o meu negócio? Eu vou estar fazendo o que para o meu negócio? Então, quando a gente entende que o objetivo nobre, o objetivo maior é a empresa, é o negócio, porque estamos falando aqui de empresas e de negócio, a gente consegue ter um pouquinho mais de resultado, tá? E o resultado pode ser um pouco melhor. Mas de antemão eu digo, precisa de muito trabalho, muita persistência, muito comprometimento, muita liderança, muita resiliência, enfim, precisa de tudo um pouco e, sobretudo, paciência, ação e acreditar. Acreditar no que você faz, acreditar no seu sonho e seguir em frente, que não nos resta muito outras coisas, né? Principalmente nos dias de hoje, o negócio não tá fácil para ninguém e a gente tá aí tentando manter a sanidade para não perder o prumo, tá bom? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, rapidinho, acho que eu tenho mais 2 minutinhos só, porque já tá encerrando. E aí, obrigado aí vocês que ficaram aí esse tempo, que escutaram aí, espero que as coisas que eu falei aqui tenha contribuído aí. Obrigada aí pelas contribuições, Eliane, Geraldo e as pessoas, a Taizinha, a Amanda, pelas contribuições aí que vocês colocaram, que sempre ajuda a gente do lado de cá a pegar o fio da meada aí para falar, tá bom? Então, o link tá lá obrigada, Eliane. O link tá lá na nossa bio, tá? E semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai bater um papo legal sobre chefe ou líder. E esse tema eu amo de paixão. E só mais um recadinho aqui antes de eu dizer tchau, tchau. Amanhã eu fui convidada para fazer uma live amanhã com uma turma de Maceió e depois eu vou postar aqui que a gente possa se ver. Também, Massinha. Pedroca tá dizendo que vai continuar sendo meu sócio. Obrigada, eu acho que você não tem muita alternativa, não. Então tá, gente. Bom, ela vai ficar aqui no nosso IGTV, tá? Vou deixar salva aqui. Um beijo, vou me embora. Tchau, tchau, gente. Um abraço. O Instagram disse que vai me derrubar aqui, mas eu vou sair antes dele me derrubar. Um beijo, obrigada e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.